a composição literária do Novo Testamento. E algo importante a gente entender acerca da composição e estrutura literária, né, é que o Novo Testamento ele não contém tantos gêneros literários como o Antigo Testamento. Porém, são tão importantes quanto o do Antigo Testamento. E nós vamos ver alguns gêneros literários, né, importantes no sentido de que nós não vimos no Antigo Testamento. E algo assim a destacar acerca dessa questão e composição, né? A primeira coisa que eu queria chamar a atenção de vocês vocês estudando, né, e preparando para trazer um sermão ou trazer uma mensagem, né? E algo muito importante a falar acerca do arranjo literário, né? Começando pelos evangelhos, né? A gente precisa entender que os evangelhos, apesar de serem 4 livros, eles narram o mesmo assunto. Como vocês já viram na apostila, né? Os evangelhos, eles são a tradução da palavra evangelho, são as boas novas. Então, são as boas novas acerca do reino, acerca da vontade, da obra de Jesus Cristo, os seus feitos na terra. Porém, o gênero deles, a escrita que eles usaram, são diferentes. E é bem importante vocês estarem atentos a isso, né? Porque se vocês prestarem atenção acerca dessa questão da escrita, né? Vocês vão ver que os 3 primeiros evangelhos, né? Mateus, Marcos e Lucas, eles são chamados evangelhos sinóticos, porque eles têm basicamente o mesmo estilo literário de escrita. Aí você pega o Evangelho de João, ele é totalmente diferente, o estilo de escrita. É muito importante que vocês começarem a prestar atenção nesse detalhe. Por que que eu digo isso? Porque como o Zé Pereira tem insistido, né, vocês vão estar preparando mensagens, né? Então, é sempre, eu quero até trazer para vocês aqui uma forma que a gente usa muito, né, na academia, quando a gente, né, estudando a teologia, né, usa muito, é chamado de ler os evangelhos horizontalmente e verticalmente. Vou tentar explicar isso para vocês. Eu até fiz um quadrinho aqui para vocês entenderem melhor. Vamos pensar que o Anderson vai trazer uma mensagem que ele está sendo desafiado lá, e ele precisa preparar uma mensagem sobre o texto de Mateus 14, que é a multiplicação dos pães, né? Que os 5.000 pessoas foram alimentadas, né? Então, eu fiz aqui para vocês terem uma ideia o que é estudar horizontalmente e verticalmente. Então, nós pegamos o Evangelho de Mateus, ele vai do capítulo 1 ao capítulo 28. Exatamente o texto que fala sobre esse episódio está em Mateus 14, dos versos 13 a 21. É importante você ler também esse mesmo texto, e ele se encontra em Marcos, aí está lá, o Evangelho de Marcos, nós temos 16 capítulos. E essa passagem que fala sobre a multiplicação está em Marcos 6, dos versos 32 a 44. Eu até desafio vocês, né, durante a semana, deem uma olhada como cada um dos apóstolos escreveram acerca do mesmo fato. Então vocês veem que uns vão ter mais detalhes, outros vão omitir algumas situações. Por isso que é sempre importante, para enriquecer a sua mensagem, você
abrir o horizonte para ver todas as passagens. E isso vai enriquecer a sua mensagem. Você não precisa sair do texto de Mateus 14, mas você vai ter uma amplitude do conhecimento lendo os outros textos. Por exemplo, essa passagem está em Lucas, nós temos o Evangelho de Lucas, né? Ele tem 24 capítulos, né? Essa passagem da multiplicação está em Lucas 9, do 10 a 17. E também no Evangelho de João. Então, lá, Evangelho de João, nós temos 21 capítulos, né? E essa passagem, olha, uma coisa assim, se a gente olhar rapidamente e fizesse uma pergunta, o que vocês acham que é interessante, né? O que a gente consegue ver de semelhança já nessa passagem? Olhando cronologicamente, vocês percebem que João e Marcos escreveram mais ou menos praticamente juntos, ó, no capítulo 6, né? Vocês percebem? Mateus no capítulo 14 e Lucas no capítulo 9. Por que é importante vocês terem essa interação, né? Porque cada um deles, como eu falei, eles vão dar a visão que eles tiveram. Nós não podemos esquecer que nem todos os apóstolos, eles viveram com o Senhor Jesus. Somente Mateus e João. João, eles viram, ouviram e escreveram fatos verídicos. Então vocês vão ver, apesar que eu particularmente, eu gosto muito do Evangelho de Lucas, porque o Evangelho de Lucas, ele conta em detalhes. Nós vamos ver também o estilo literário de Milagres, né? O apóstolo Lucas, ele era um médico. Então, ele sempre narra, é muito bacana ver a narrativa que Lucas empregava dos milagres, ele fala com detalhes. Então, assim, eu gostaria que vocês começassem a pensar dessa forma quando vocês forem preparar uma mensagem. Amém, queridos? Principalmente falando acerca de uma mensagem que esteja nos evangelhos. Então, vocês precisam, por zelo, por dedicação, procurar a mensagem em todos os evangelhos. Nem sempre vocês vão encontrar, tá? Tem passagens que somente geralmente as passagens de João não tem nos outros. Poucas passagens tem. Como eu falei, o Evangelho de João é um estilo literário diferente dos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Mas eu queria que vocês pegassem, vocês estão conseguindo pegar essa ideia de ler, né? Vocês vão preparar a mensagem, leia os evangelhos dessa forma, horizontalmente, procurando o texto em todos os evangelhos, né? E verticalmente, prestando atenção aonde ela está passando, que contexto que o apóstolo escreveu. Nós estamos falando acerca de gênero literário, então a gente precisa começar, porque nós também vamos estar criando uma narrativa, nós vamos estar criando um texto para ser compartilhado. Então nós precisamos prestar atenção nisso. Amém, queridos? Alguma dúvida acerca disso? Eu gostaria que depois eu vou mandar para vocês o PowerPoint, né? Mas é muito importante vocês começarem a prestar atenção nesses detalhes. Amém, queridos? Vou seguir aqui. Então, como eu falei no começo, por que é importante as formas literárias dos evangelhos, né? Então, vocês percebem que mudou. Os evangelhos, a estrutura literária, Jesus falou muito por parábolas. Nós temos também o gênero literário, que é a história de milagres. Há uma narrativa na história do milagre. Também há histórias de pronunciamentos, e é importante a gente entender isso, né? Em que contexto foi feito um pronunciamento, né? E também outras formas literárias, né? Então, iniciando, eu queria falar com vocês um pouquinho hoje acerca das parábolas. E por que é importante a gente entender a questão das parábolas? Eu tenho um sábio professor, o
Zé Pereira conhece muito bem ele, Ademir Fanger, né, um mestre, e ele sempre me disse o seguinte: nós precisamos tomar muito cuidado quando nós vamos preparar uma mensagem, um sermão, ou nós vamos compartilhar uma parábola. Por quê? Porque a parábola, ela é uma forma literária que Jesus usava e geralmente a parábola tem explicação. Então nós precisamos tomar muito cuidado quando você for pregar usando uma parábola, para você não cometer o erro de mudar o sentido que a parábola está trazendo para vocês. E é interessante que a gente, falando um pouquinho acerca das parábolas, né? As parábolas é a forma literária de história que Jesus contava usando elementos da natureza, usando citações do tempo, as estações do tempo, usando flores, né, animais. Então, ele sempre, numa parábola, ele trazia verdades acerca do reino, de forma que as pessoas entendessem a mensagem que ele estava trazendo. Por isso que eu falei para vocês que é muito perigoso pregar em cima de uma parábola, porque nós, às vezes, sem perceber, nós mudamos o sentido daquilo que realmente Jesus estava trazendo, o peso da mensagem que ele estava compartilhando. Então, vamos pegar um exemplo aqui, né, uma parábola aqui, para a gente dar uma ideia, para a gente entender um pouquinho. Aqui, ó. Quando, por exemplo, a parábola do filho pródigo, muitos teólogos usam, né, o sentido dessa parábola, simbolizando como algo chamando atenção para a história que o Senhor estava trazendo. Então, aonde está essa parábola? Em Lucas 15, dos versos 11 a 32. Então, vocês percebem, é um texto longo. Por quê? Porque depois Jesus explica a parábola. E é interessante que a gente entendendo um pouco o sentido dessa parábola, alguns historiadores dizem que o anel, ele tem um simbolismo, né, que o anel que o pai dá para o seu filho representa o batismo. E o banquete, a ceia do Senhor. Então, só para vocês entenderem um pouco o sentido da narrativa que as pessoas criam em cima de um texto que está explicado. E os sapatos é a preparação de Deus para a caminhada rumo ao céu. Então, vocês percebem uma construção, né? Se alguém ainda não foi a vez de trazer uma mensagem, já dei uma dica aqui de como, né, o sermão aí. Então, tenha essas ilustrações, né? Porém, nós precisamos tomar muito cuidado, porque existe muita alegoria, muitas coisas que Jesus usava na parábola, que muitas vezes a gente vê as pessoas mudando o sentido, né? Porque nem todas as parábolas, especialmente as grandes parábolas, né, que são textos grandes, né, com narrativas mais complexas, elas permitem você... Mais uma coisa aqui para você prestar atenção. Vou repetir. Nem todas as parábolas, especialmente as mais compridas, com narrativas mais complexas, elas permitem uma lição curta, ou uma pequena mensagem. E isso é importante vocês prestarem atenção. Por quê? Porque ela precisa ter sustentação, precisa ter coerência. Você não pode anular a redação ou o sentido, o conteúdo que Jesus embutiu nessa parábola. E aqui vocês percebem que sempre quando o Senhor Jesus trazia as parábolas, os próprios apóstolos às vezes não entendiam o que Jesus estava dizendo. Porém, todas as vezes que eles se aproximavam de Jesus e perguntavam, mestre, explica-nos, Jesus explicava a parábola.
Então, aqui, qual a orientação que eu trago para vocês? Leiam o texto todo. É importantíssimo isso. Eu estou falando aqui a futuros pastores, né, futuros irmãos que vão estar compartilhando a palavra. Então, deixa eu dizer, tenha um zelo, tenha um compromisso com a palavra e principalmente com o conteúdo da mensagem. Nós precisamos ser instrumentos na mão do Espírito Santo, mas nós não podemos desconstruir ou desfazer o sentido que o texto está trazendo, a mensagem que o Senhor Jesus estava trazendo na parábola. Amém, queridos? Isso é muito importante, porque muitas vezes a gente percebe muitas formas equivocadas de se traduzir, né, ou de preparar uma mensagem numa parábola que muda completamente o sentido. Por exemplo, uma outra parábola que é muito usada do semeador, né, é outro exemplo clássico que, se você prestar atenção, o Senhor Jesus explica quais são os 4 solos, quais são por que cai no espinho, porque o Senhor Jesus, ele mesmo já preparou começo, meio e fim. Aqui é a definição legal. A parábola, ela tem começo, meio e fim. Então, não tem como você chegar e desmembrar. Tomem cuidado quando a gente está falando de estilo literário como parábola. Amém, queridos? Então, é muito importante vocês não caírem nesse erro. É um ponto aqui, outro ponto crucial, né, importantíssimo, que a parábola, ela também é um discurso metafórico. Quer dizer isso? As parábolas, elas criam um impacto através da imagem que Jesus usava. Por isso que ela impactava os seus ouvintes, por isso que ela tocava o coração das pessoas, ele chamava atenção para os seus ouvintes, para as pessoas que estavam ali sedentas, querendo receber dele. Então, nós não podemos perder esse contexto. A gente precisa entender muito bem isso, estar atento a isso, porque a gente precisa... ao trazer ao nosso contexto hoje, nós não podemos perder esse raciocínio. Amém, queridos? É muito importante isso. Amém, queridos? Um outro, dando sequência aqui, né? Outro ponto importantíssimo aqui, que os evangelhos falam muito, né? É acerca dos milagres. Então, outra forma literária nos evangelhos é a história do milagre. Um milagre bíblico, ele é um acontecimento super importante, surpreendente, porque além do que se considera humanamente impossível, Deus faz o impossível acontecer. Então, você pensa bem, um paralítico, né? Ou aquele homem no tanque de Betesda, né? Vocês percebem que na narrativa de Jesus, eu fico pensativo assim, você chegar para alguém que está doente, né? Parece que Jesus, ele era muito comediante, né? Porque ele chega para uma pessoa que fazia 35 anos que estava ali enfermo, né? E faz a pergunta, você quer ser curado? Vocês percebem ou não? Mas vejam a genialidade de Jesus. Porque quando ele pergunta isso, eu fico pensando, a resposta curta e simples: Senhor, eu quero, me cura. Mas qual foi a resposta daquele homem? Então vocês percebem, Jesus, ele era Deus, ele tinha um olhar sobrenatural. Então ele foi não somente na questão da enfermidade, mas aquele homem precisava de um milagre completo. Ele precisava ter suas emoções, a sua vida restaurada. Ele precisava ter, vamos dizer, espírito, alma e corpo serem restaurados. Então, quando ele faz a pergunta, quer ser curado, você vê que a pessoa começa a falar o que está no coração dela. Então, quando a gente, por exemplo, vai preparar uma mensagem, vamos pegar aqui
Vamos continuar no mesmo pensamento, tá? Vocês têm sido desafiados a preparar mensagens, né? Então vocês vão preparar uma mensagem, vamos dizer que você, cheio da presença do Espírito Santo, você tem uma leitura do seu devocional ou da sua leitura bíblica e você é impactado por uma leitura no Evangelho. E você quer falar sobre isso. Meu querido, minha querida irmã, minha meu conselho, diria para vocês, ore, busque o Espírito Santo. Nós estamos vivendo dias onde o milagre do Senhor está aqui, está acontecendo. O Espírito Santo está em nós. Nós precisamos ter ousadia, intrepidez, coragem para orar, para falar com ousadia, para ministrar com ousadia. Nós não podemos ler uma passagem que fala de um texto, de um milagre bíblico e ler, prepara uma palavra maravilhosa, uma palavra linda, mas não impacta ninguém. A própria mensagem já é um milagre. Então, deixa eu dizer algo para você. Nós temos que lembrar que o primeiro ponto que inclui a narrativa de uma história de milagre, diretamente, ela está impactando alguém que está sofrendo. De alguém que está preso em cadeias de enfermidade, em prisões emocionais, em situações que deixam ela enferma da alma, do corpo. Então, a primeira coisa que nós precisamos clamar ao Senhor quando a gente está preparando uma mensagem que fala sobre os milagres, é: Senhor, que essa palavra traga cura. Que essa palavra traga libertação, que essa palavra traga impacto na vida da pessoa. Amém, queridos? Eu creio que esses dias Deus está levantando homens e mulheres no poder, na autoridade, na unção do Espírito Santo, cheios da promessa de Deus, para profetizar, para proclamar libertação aos cativos, libertação ao oprimido. E o Senhor, Ele é o maior interessado que eu e você sejamos bem-sucedidos. Mas para isso acontecer, nós, em primeiro lugar, nós precisamos já ser impactados pela mensagem. Quando a gente estiver preparando a mensagem, a gente já precisa ser impactado. Rapaz, essa palavra mexeu comigo. Por quê? Porque eu estou vendo que ela fala de milagres, onde Deus muda o curso natural das coisas. Amém, queridos? Então é muito importante a gente entender que um ponto que eu queria destacar para vocês aqui, eu creio que a maioria de vocês sabem, né? A ciência não refuta o sobrenatural. Tanto é que hoje os hospitais, os médicos permitem que nós entremos para orar. Eles até gostam, por quê? Porque entende que a espiritualidade, a religião, a oração tem impacto na vida daquele que está enfermo, aquele que está sofrendo. Vocês percebem? A ciência também está olhando para o necessitado, está olhando para aquele que está sofrendo. Então nós, como pregadores ou como dispenseiros da multiforme graça de Deus, nós também precisamos começar a ter um olhar compassivo, olhar para a necessidade daquele que vai receber a mensagem. E assim, eu tenho uma prática comigo, amado, sempre quando eu estou preparando uma mensagem, um sermão, essa palavra precisa mexer comigo. Essa palavra precisa falar. E eu, assim, Senhor, eu quero que essa palavra alcance os corações. Usa-me como um canal de bênção. Faz de mim um instrumento nas tuas mãos. Vocês percebem a importância de a gente entender esses conceitos? Por que é importante a gente entender a história dos milagres? Então, um desafio aqui. Leia os evangelhos e comece a prestar atenção. Como eu já cantei a bola para vocês, né? Leia o Evangelho de Lucas, presta atenção, a forma como Lucas descreve um milagre, e leia esse mesmo milagre nos outros evangelhos. Vocês vão ver diferença. Por que diferença? Porque Lucas era um médico. Então ele via o poder sobrenatural de Deus operando maravilhas. Ele entendia
o que é o poder de Deus acontecendo, né? E as histórias dos milagres nos evangelhos, né? Eles, primeiro, a gente precisa entender que é uma mensagem cristocêntrica. A ele toda a glória. Cristo é o autor e o consumador. Então, ele é o principal, né? Para demonstrar quem era Jesus. A preocupação, o olhar compassivo. Jesus chorou. Jesus se compadeceu com a viúva de Naim. Jesus, ele via as pessoas e ele se movia de misericórdia. Então, nós precisamos entender esse conceito do milagre. Quando a gente for preparar a mensagem, a gente começar a entender por que quem escreveu essa mensagem escreveu dessa forma. Por que ele está falando acerca disso? Para a gente começar a prestar atenção nos pequenos detalhes. E também a história de um milagre, eles estão dentro da história de salvação. Então, um milagre acontece, dentro daquele milagre, vocês percebem que é como se uma onda, né? Várias pessoas, não somente a pessoa que recebeu o milagre, mas uma série de pessoas que estão do convívio com essa pessoa são impactadas. Lembram a história do cego de Jericó? Vocês veem várias passagens que conheciam aquela pessoa que há anos era cego, há anos ele era paralítico. Quando ele foi restaurado por Jesus, aquela situação houve um impacto. Outra passagem muito interessante que tem a ver com a questão da salvação, né? Por exemplo, quando os 4 amigos tiram o eirado, né? E abaixam o seu amigo, né? Naquela cama onde Jesus estava. Não era mais fácil Jesus chegar, como o texto diz, né? Ser curado, vá em paz, né? Não, o que Jesus falou para ele? Seus pecados lhe foram perdoados. Então vocês veem aí mais uma vez o poder de Cristo, que ele não tinha poder somente de mudar o curso, de fazer um milagre, mas ele tinha o poder também de perdoar pecados. E se vocês notarem no Evangelho de João, no capítulo 16, ele fala que esse mesmo poder foi dado a mim e a você. O Senhor tem nos chamado para sermos dispenseiros da dispensação do perdão, de perdoar pessoas. O Senhor, lembra o que o Senhor falou? Evangelho de Mateus, capítulo 18, fala, perdão, capítulo 16, que fala, aquilo que ligardes na terra será ligado no céu. Para um pouquinho e olha para mim. Na sua mensagem que você tem preparado e você tem compartilhado, o que tem sido ligado aqui na terra? Porque no céu tem sido ligado. Então nós precisamos começar a prestar atenção. Há uma sintonia da nossa mensagem com a mensagem espiritual. Isso é muito importante, amados. Amém, queridos? Então, acerca da questão do milagre, então, preparem sempre com cuidado. Vai falar acerca de um milagre, vê se tem outra passagem. Hoje nós temos uma facilidade, nós temos as Bíblias, geralmente a Bíblia, essas Bíblias novas de estudo, né, elas falam onde tem as outras passagens. Então você já tem uma facilidade, né, de dar uma procurada, né? Então nós precisamos entender que dentro da estrutura literária, a gente precisa começar a usar chave bíblica, saber manejar uma chave bíblica, saber procurar essa passagem em outros contextos, né? Ler todo o capítulo anterior, o capítulo posterior, ver em que contexto, né? Aonde que esse versículo está incluído, né? Qual o sentido por que Jesus operou esse milagre? Amém, queridos? Por que o Senhor Jesus operou o milagre de secar a figueira? Para a gente não falar aqui somente de milagres de cura, né? Mas tem milagres que têm um sentido literário, né? E depois ele explica por que secou a figueira.
Então, vocês veem que tem sempre... Nenhum milagre que Jesus fez ficou fora do seu contexto. Sempre Jesus, quando ele fazia um milagre, ele tinha um contexto e uma intenção naquilo que ia acontecer. Então, a partir de agora, começa a prestar atenção nesses detalhes. Isso são regras, eu acho que vocês já até estudaram, né? São regras de hermenêutica, né? A arte de interpretar o texto, hermenêutica e exegese, né? E é muito importante vocês começarem a pegar esses sentidos. Amém, queridos? Um outro ponto que eu queria destacar também, que tem uma importância interessante, é as histórias de pronunciamento. E aqui tem alguns nomezinhos difíceis, né? Mas é importante vocês entenderem um sentido aqui. Jesus falava muito por paradigmas, né? Ou por histórias de conflitos, né? Por anedotas, por histórias de pronunciamento, né? Então elas são muito comuns nos evangelhos e elas demonstram uma narrativa curta, de conteúdo único, que funciona primeiramente para apresentar uma das palavras impactantes nos pronunciamentos de Jesus. Então, quer que eu dou um exemplo para vocês aqui? Vou dar um exemplo, eu até esqueci de pôr uma aqui, sarcasmo, né? Jesus se refere aos fariseus e os chamam de sepulcros caiados, raça de víboras, né? Então, isso é uma história de pronunciamento, né? Um exemplo também de clássico de história de pronunciamento, se você quiser abrir sua Bíblia comigo, está em Marcos 2, dos versos 13 a 17. Evangelho de Marcos, capítulo 2. Talvez você já até tenha lido esse texto e não percebeu o estilo literário aqui, né? Dos versículos 13 a 17. Por que ela é uma história de pronunciamento? Porque ela é um chamado. E, a minha Bíblia aqui, ela tem, tanto ela destaca o chamado de Levi, então ela já está dando nome, né, a história do pronunciamento que vai ocorrer aqui, né, e ela fala onde estão as passagens paralelas, Esse mesmo texto está em Mateus 9, do 9 a 13, e em Lucas 5, do 27 a 32. Lembra que eu ensinei para vocês? Ler o texto horizontalmente e verticalmente, né? Então você fecha o ciclo. Vamos pensar que você vai preparar uma mensagem sobre uma história de pronunciamento, né? E aqui a gente percebe que no chamado de Levi, ele leva a um clímax. O pronunciamento final de Jesus contra os seus críticos. Então, ele começou fazendo um pronunciamento, mas ele usa depois uma forma de chamar a atenção daqueles que o perseguem. Então, ele diz assim no versículo 17: não são os sãos que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas eu vim para chamar os pecadores. Por que ele está usando essa ironia, né? Vamos dizer assim. Por que ele está falando dessa forma? Porque ele foi questionado por que ele estava chamando alguém que era tão assim mal visto entre os judeus, né? Que era um cobrador de impostos, né? Que era alguém que trabalhava para o império, vamos dizer assim, era contra, né? Seria a mesma coisa que você é um palmeirense, né? E você ter seu chefe um corintiano, né? Desculpa a brincadeira, só para você entender, né? Então, o, o publicano era mal visto pelos judeus, né? E aí eles começam, né? Aqui, olha o que eles falam, os escribas
e os fariseus, vindo Jesus comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que ele come e bebe com os publicanos e pecadores? Então vocês percebem, Jesus responde a essa provocação em forma de ironia, fazendo um pronunciamento, usando uma palavra de sabedoria, um provérbio. Então, por exemplo, mais uma vez aqui um gênero literário do Antigo Testamento, lembra que a gente estudou lá de provérbios, né? Jesus, ele fala o quê? Ele usa um provérbio aqui, ó. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Então, é muito importante a gente entender que quando a gente vai preparar uma mensagem, estejam atentos a pegar todo o contexto onde essa mensagem está inserida. Amém, queridos? Isso é muito importante, né? Há outras várias passagens que falam sobre mensagens de histórias de pronunciamento, né? E uma pena a gente não teria todo o tempo hábil aqui, mas é importante vocês começarem a prestar atenção nesses detalhes. E o último que eu queria destacar hoje são as outras formas literárias que a gente ainda encontra nos evangelhos. Então, ó, nós paramos hoje no primeiro grupo literário, que é os 4 evangelhos, né? Então, vocês vê quantas formas literárias a gente encontra dentro dos fragmentos, né, do Novo Testamento, nos livros, né? Então, também, dentro das formas literárias, a gente encontra as figuras de linguagem. E muitas passagens no Novo Testamento, a gente vai ver Jesus se usando de figuras de linguagem para se comunicar, de passar o seu ensino. Por quê? Aqui é importante vocês prestarem atenção, mais uma vez, né, insistindo, né, eu estou falando aqui para futuros pregadores, futuros pastores, né, profetizo em nome de Jesus, viu? Então, quando vocês precisam entender o ensino que Jesus está nos dando aqui. Qual é o ensino? Que ele tinha um olhar, que ele olhava para a plateia que ia receber a sua mensagem. Então, sempre nós precisamos estar atentos. Às vezes a gente prepara aquela mensagem linda, bem preparada, mas com alguns termos difíceis. E aí você chega para trazer a mensagem, você vê pessoas mais simples, que talvez não vão entender, ou não vão conseguir compreender aqueles termos. Você precisa conhecer e dominar os termos, mas Deus vai te capacitar e vai te dar graça para você falar de forma simples, de forma profunda. Então a gente precisa entender que a maioria das figuras de linguagem, ela, dentro assim do uso de Jesus, era para chamar, despertar a atenção do público que ele estava trazendo a mensagem, para entender o sentido que estava por trás daquilo da mensagem que ele tinha para trazer. Então, nós precisamos entender, por exemplo, Jesus ele chegava e dizia, ele sempre trazia a mensagem, primeira coisa que ele fazia, pedia para o povo se assentar e olhar para ele. Então ele chamava a atenção. Isso é uma coisa importante. E a forma como você vai conduzir, você vai entregar a sua mensagem. Então, aqui, qual que é as observações que eu faço? Dedicação no preparo. Dedique tempo em estude o texto, estuda da forma horizontal, vertical, releia, procura, dá mais uma olhada. Segundo lugar, antes de você começar a preparar a mensagem, traz à mente as pessoas que vão ouvir sua mensagem. Vocês sabem o público que vai receber sua mensagem. Começa a pensar e começa a orar ao Senhor. Senhor, que essa mensagem impacte vidas. Como eu falei, você vai trazer uma mensagem sobre um milagre, sobre uma mensagem que nos leva a ter ações de fé.
Então, se eu não ter fé na mensagem que eu vou trazer, como que eu vou conquistar a plateia, ou o público que está ouvindo a minha mensagem, ou as pessoas no grupo caseiro que vão estar recebendo a mensagem? Então, é muito importante a gente entender que sempre quando a gente está preparando uma mensagem, a gente precisa entender o sentido que aquela mensagem está trazendo. Qual é o sentido que ela está representando? O que eu quero alcançar com essa mensagem? Então, como nós vimos hoje nessa aula, né, eu vou parar por aqui. O que eu queria destacar com vocês hoje, importante, prestem atenção e busquem em oração, buscando o Espírito Santo, né, o que eu quero alcançar com a mensagem que eu vou entregar. Porque se essa mensagem não falar primeiro comigo, não adianta, porque às vezes a gente prepara uma mensagem com pressa, não estuda, não se dedica, não ora, não se consagra, entrega a mensagem e fala: hoje ninguém prestou atenção, hoje o povo estava disperso. Meu querido, me perdoa, mas você está disperso. Você não se consagrou, você não se preparou, você não se dedicou àquilo que a mensagem ia trazer, né? Então, esses pequenos detalhes são chave para aquilo que a mensagem de ser bem sucedido na mensagem que a gente vai entregar. Amém, queridos? Não sei se tem alguma pergunta, se tem alguma dúvida.